1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 8 a 10. Para esta leitura, na nova versão internacional, ela será projetada. Pedi para o Gabriel ir passando para a gente. 1 Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 8 a 10. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. Numa primeira leitura, o texto de 1 Timóteo 2, 8 a 10, seria facilmente taxado de um texto machista, né? As mulheres não gostam muito quando Paulo trata desses assuntos, né? Mas graças a Deus, o Pai, ele concedeu sabedoria a homens e mulheres que ao longo dos séculos estudaram e compreenderam as palavras do apóstolo Paulo como sendo inseridas no contexto da cidade de Éfeso e como um texto didático para instruir o jovem pastor Timóteo e como orientar homens e mulheres a proceder na cidade que tinha como deusa Ártemis, uma deusa representada por uma mulher de caráter forte e em cujo templo mulheres serviam. Nós não devemos, portanto, fazer uma leitura literal do texto de Paulo a Timóteo, mas sim dentro do contexto para o qual ele foi escrito. É oportuno nós frisarmos isso antes do sermão, pois nós vivemos tempos em que determinadas linhas da igreja evangélica, principalmente as mais conservadoras, vêm lançando suas garras sobre igrejas e cristãos que têm na inclusão da mulher um cumprimento da verdade bíblica e histórica. Eu não sei se você já parou para pensar um pouco, ou já parou para estudar um pouco a respeito do papel da mulher no Novo Testamento, mas apenas para a gente falar rapidamente, porque não é este o intuito da mensagem de hoje, Jesus tem nas mulheres as primeiras testemunhas de sua ressurreição. Paulo, esse mesmo Paulo, que é taxado de machista, né? Quando a gente lê determinados textos como esse, semana que vem nós vamos ver a continuidade. Então você leia, viu, mulheres, leiam a continuidade em casa, para vocês passarem raiva em casa, depois vocês vêm aqui e ouvem a mensagem tranquilamente. Este mesmo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele faz uma saudação no final da carta a Andrônico e Júnias, dizendo que são, abre aspas, notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Nós temos uma mulher entre os apóstolos, Júnior. Portanto, dizer que mulheres não eram ativas e líderes da Igreja de Cristo desde o início é negar a própria Escritura. E aí a gente pode puxar uma longa lista de mulheres que foram ativas no reino de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, e nós vamos passar aqui uma mensagem inteira falando sobre isso. Mas dito isto, do que tratam então as palavras de Paulo a Timóteo que nós acabamos de ler? Essas palavras falam sobre se levar uma vida que não condiz com a vontade de Deus. E como que muitas vezes as aparências nos afastam do Pai e nos afastam uns dos outros. É o que nós veremos hoje, aprendendo que a vida com Cristo nos transforma de dentro para fora. Os efésios eram levados pelas aparências. Paulo está escrevendo sua carta para Timóteo quando recorda da primeira vez que estiveram na capital da Ásia Menor. Éfeso era uma cidade pujante, economia forte, pessoas de todo o império passavam por ali. Lembrou-se de ver o templo de Ártemis e, ao parar para observar, foi abordado por um cidadão local muito bem vestido que passou a falar com orgulho daquele templo. A cidade era adornada e o povo muito bem vestido. Percebeu, olhando rapidamente, que era um povo rico e aparentemente de boa fé. As mulheres chamavam a atenção pelas peças de ouro que reluziam à distância. Paulo não se deixava impressionar. Sabia bem que todo aquele brilho era uma casca e que tudo não passava de aparências.
A cidade de Éfeso tinha o templo de Ártemis, um dos seus grandes monumentos, e é em torno dele que girava boa parte da economia da cidade. O templo de Ártemis faz parte da lista das 7 maravilhas do mundo antigo. Se você pesquisar lá as 7 maravilhas do mundo antigo, vai aparecer o templo de Ártemis, né? Ficava na cidade de Éfeso. Um templo dedicado a uma deusa que tinha na proteção aos animais selvagens e às mulheres a sua imagem associada. Uma das versões mais antigas da mitologia conta-se que os cidadãos de uma cidade domesticaram um urso que todo dia ia lá para comer, e um belo dia este urso apareceu morto. E quando foram investigar, descobriram que foi uma das meninas da cidade que havia matado o urso, e a deusa Ártemis passou então a exigir como pagamento pela morte do urso, que as mulheres passassem a servir pelo menos um ano no templo de Ártemis. E assim então as mulheres tinham uma devoção tão forte por esta deusa que elas enviavam as suas filhas, quando elas entravam na pré-adolescência, elas eram enviadas para o templo de Ártemis para servir durante um ano. Todo este culto era repleto de adornos e principalmente com pessoas muito orgulhosas de um templo tão magnífico, de uma deusa tão forte para eles. É nesta cidade que a igreja se estabelece e passa a viver. As pessoas se convertem, aceitam a Cristo e iniciam um processo longo de remover toda a pompa e orgulho que sempre tiveram a vida toda. Não seria estranho pensar que pessoas que simpatizaram pelos cristãos viessem a querer manter tais comportamentos dentro da igreja. Tais pessoas eram os falsos mestres que Paulo combatia em sua carta a Timóteo. A vida com Cristo, ela transforma de dentro para fora. A vida de aparências consumia aquele povo. As mulheres se adornavam com ouro e vestes finas. Os homens se envolviam em discussões profundas, com eloquência e oratória, mas que levavam muitas vezes a briga, discussões. O Evangelho chega a Éfeso para mostrar que a vida de aparências não é uma vida verdadeira. Paulo recomenda aos homens que orem em todo tempo e lugar, porque nós não estamos mais presos a tempos. O apóstolo recomenda às mulheres que se vistam de maneira simples, para que não sejam vistas como pessoas que valorizam mais a aparência que a beleza interior, que se manifesta nas boas obras. A vida com Cristo transforma de dentro para fora. E assim como os efésios eram levados pela aparência, nós também somos levados pelas aparências. Todos os dias quando acordo, João, não o nosso João aqui, um João qualquer, é despertado pelo toque do seu celular. Ele possui um desses telefones cheios de tecnologia e João acorda cedo todos os dias. Só que ele já estava desempregado havia mais de um mês. Ele era administrador de empresas, tinha um ótimo salário, mas ele já estava vendo as suas economias começarem a acabar. Naquele dia ele havia acordado cedo para responder a um contato feito por uma empresa e ele havia cruzado a cidade para ser entrevistado para um emprego. Quando ele chega no local da entrevista, ele se identifica na pousaria e pega o elevador. E ele fica um tanto incomodado, porque entre tantas pessoas engravatadas, internadas e tudo mais ali, né, bem vestidas, tinha uma pessoa com uma bermuda azul, uma camisa amarela com estampa de flores, um chinelo, um cabelo que não devia ser cortado fazia mais ou menos um mês. Né? E ele olha para aquilo ali e ele pensa, tem alguma coisa fora do eixo aqui, né? Alguém está fora do lugar. Né? O que esse homem está fazendo aqui? Esse homem deve saber nem contar até 10, né? Quanto mais sinal alguma coisa. Aí ele desce do elevador, no andar dele, vai para a entrevista com o diretor de área e ao término ele recebe a notícia que está contratado. O diretor então convida para conhecer os outros departamentos da empresa e leva o João até a sala da presidência. Quando ele abre a porta da sala da presidência, quem está lá dentro? Aquele homem de bermuda azul, camisa amarela, estampado e de chinelo de dentro. Né? Nós muitas vezes somos levados a crer que a vida de aparências é algo do nosso tempo, fruto de uma economia capitalista, de consumo, de status. Mas não, a vida de aparências é mais antiga do que se possa imaginar.
Steve Turner, em seu livro Engolidos pela Cultura Pop, da editora Ultimato, ele fala sobre como os comerciantes de Pompeia, destruída por um vulcão em 79 d.C., anunciavam os seus produtos. Isso mesmo, eles anunciavam os produtos. Dentro dos comércios, era fácil encontrar, por exemplo, se a pessoa vendia pão, um pão desenhado na parede e palavras escritas em cima, o melhor pão de Pompeia, a melhor qualidade, né? Eram palavras usadas para chamar a atenção. Havia em Pompeia uma vila, que era uma casa de banho, chamada Vila Júlia Félix, e os banhos em Vila Júlia Félix eram anunciados como bom o bastante para Vênus. Vênus era a deusa do amor e da beleza. Então anunciavam que os banhos ali deixavam as pessoas mais belas e eram bons o suficientes para banhar Vênus. Não é exatamente o que nos prometem os comerciais hoje? Mais estilo, mais moderno, mais atraente, mais. E na ânsia de ser mais e ter mais, nós somos nada, esvaziados de nós mesmos. Vendem uma transformação de aparências, mas a vida com Cristo se transforma de dentro para fora, e é essa a verdade que os cristãos devem proclamar. Nós não somos chamados para parecermos adoradores, para sermos vistos e notados pela sociedade, pela roupa que a gente veste, ou pelo linguajar que a gente fala, mas sim pelo nosso jeito de viver. A vida de aparências é tão forte no meio cristão, que nós achamos que pregadores famosos, cantores famosos, artistas famosos, são servos do Senhor da igreja, porque recheiam suas pregações, seus discursos, suas músicas, suas encenações com palavras bíblicas. Essa vida de aparências precisa ser quebrada por nós, porque a vida com Cristo nos transforma, e não nos transforma pela metade, nos transforma por completo, e transforma de dentro para fora. Nós não podemos nos render a uma vida de aparências, por mais que nos imponham, que tentem nos mostrar que a sociedade é assim, que nós temos que nos conformar com isso tudo que está aí. Nós não somos chamados para viver assim. A nossa responsabilidade é quebrar os muros que as aparências nos impõem, para olharmos para a vida das pessoas como alvos da graça e misericórdia de Deus, olhar além das aparências e ver a verdadeira vida que as pessoas levam, distante de Deus, presas em correntes de morte, entregues a uma vida de mentiras. Acreditam que transformando suas aparências, transformarão suas vidas. Não. Não sabem que a vida com Cristo é uma vida que transforma de dentro para fora. E que a principal transformação que nós devemos passar pela nossa vida não está na nossa aparência, está no nosso interior. A graça de Deus se manifesta sobre as nossas vidas, para que nós sejamos transformados. Voltemos nossos olhos para Paulo novamente, em Éfeso, que foi como nós começamos esta mensagem. Nós estamos com Paulo em sua recordação de quando chegou a Éfeso. Cidade cheia de pompa e pessoas bem vestidas, era uma casca de aparências. Paulo continua essa caminhada pela cidade e ao longe avista um casal que se distingue na paisagem dos demais que estavam circulando. Roupas simples, sem adornos pendurados, gentilmente conversando com uma senhora que está sentada no chão. Paulo se aproxima e fica observando de longe. Após um tempo de conversa, vê o homem fechar os olhos e mexer os lábios. Quando ele termina de falar, a mulher entrega um pacote para a senhora. Quando o casal se vira para sair, Paulo se aproxima e os cumprimenta. A paz de Cristo seja com vocês. O casal se entreolha surpreso e o homem responde: com você também, meu irmão. Paulo então retorna de seus pensamentos e se assenta para escrever, tendo em mente que a oração e as boas obras são a marca de um povo que adora a Deus. A igreja de Éfeso sofria com a influência de sua cidade. Mais que isso, sofria com pessoas que entraram para a igreja e não abandonavam os costumes e práticas comuns aos seus conterrâneos. Hoje de manhã, na aula de escola dominical, a gente falou um pouco sobre isso. Pessoas que são criadas dentro de uma cultura. Nós nascemos dentro de uma cultura, dentro de uma família, com ensinamentos e padrões, e a gente cresce sabendo que os ensinamentos e padrões da nossa família são os certos.
Só que quando nós confrontamos isso à luz do Evangelho, nem sempre aquilo que nossos pais nos ensinaram está de acordo com o Evangelho. Aí a gente precisa confrontar para transformar. Ou a gente vai começar a trazer para dentro do corpo de Cristo aquilo que não faz parte do corpo. Não se trata de se isolar do mundo e da sociedade, mas de se alcançar a cidade por meio de uma vida dedicada a Deus, por meio da adoração e das boas obras. É Deus quem transforma a vida das pessoas, mas não é uma transformação superficial, é uma transformação total. Não é da noite para o dia, mas sim durante toda a vida. E Paulo sabe bem disso e enfatiza a importância das mulheres não se deixarem levar pelos adornos, mas sim pelas boas obras. Não é a aparência, mas sim aquilo que está aqui dentro. A vida com Cristo transforma de dentro para fora. É Deus quem capacita e direciona o cristão que, mesmo inserido e vindo de uma sociedade completamente corrupta, pode encontrar na igreja a força para continuar firme na fé. Deus é quem chama para si os seus e sabe bem que são capazes de vencer as batalhas que se impõem. Deus mostrou a Paulo como remover a necessidade de parecer puro para viver uma vida pura diante de Deus. O povo judeu havia se acostumado aos rituais de purificação e parecer publicamente estar puro. No entanto, o coração estava corrompido. Essa foi a principal crítica de Jesus aos fariseus. E é sobre isso que Paulo está falando aqui para Timóteo. Timóteo, não adianta nada os homens fazerem belas orações e as mulheres andarem por aí adornadas com ouro, se o que está dentro do coração não faz a menor diferença. É Deus quem abençoa Paulo, para que ele abra mão de sua religiosidade. Você imagina o tamanho do trabalho que foi a conversão de Paulo? Criado desde pequeno para ser um fariseu, irrepreensível na lei. Você imagina as desconstruções que foram feitas para que ele se tornasse o apóstolo que ele se tornou, para que ele vivesse a verdadeira vontade de Deus. Não foi da noite para o dia. Dizem que da queda do cavalo no caminho de Damasco até ele iniciar o seu ministério, passaram-se mais de 12 anos. Você imagina, 12 anos sendo discipulado. Às vezes a gente fala em um ano de programa de discipulado, tem gente que torce o nariz, né? Você imagina e fala assim, vamos passar 12 anos de discipulado, senta aqui do meu lado, vamos caminhar junto. Difícil, né? A verdadeira vontade de Deus está em Cristo. Homens que levantam mãos santas são os que servem a Cristo como Senhor da igreja e de suas vidas. O adorno das boas obras é usado pelas mulheres que rejeitam as aparências de uma sociedade devota a um culto do luxo para declarar Cristo como Senhor da igreja e de suas vidas. Os falsos profetas desejavam alinhar as práticas cultuais locais com a vida com Cristo. Por isso, seduziam as mulheres a deixar a vida de oração e boas obras. No entanto, mulheres e homens cristãos sabem que a vida com Cristo transforma de dentro para fora e que a beleza e simplicidade que tem vem do Senhor da igreja. Assim como Deus transformou os Efésios, Ele também nos transforma. Não é novidade para muitos de nós o fato da Europa estar em estado de atenção por conta da chegada em massa de imigrantes vindos da Síria, em sua maioria muçulmanos. Muitos muçulmanos protagonizaram episódios tristes de violência na Europa. O ano de 2016 se inicia com notícias de estupros, aumento da violência, todas elas atribuídas aos imigrantes. O ano de 2015 ficou marcado por atentados à bomba com centenas de mortes. Um deles, o mais forte, aconteceu em Paris em 13 de novembro. E foi no final de 2015 que aconteceu algo inusitado na França. Centenas de cristãos se dirigiam para as igrejas de suas cidades para celebrar a noite de Natal. Na cidade de Lens, em Pas-de-Calais, ao norte da França, um grupo chegava para a celebração do Natal na igreja quando avistaram ao longe se aproximar em passo acelerado um
grupo grande de pessoas barbadas e vestidas tipicamente como muçulmanos. O temor tomou conta de alguns e outros já se prepararam para se defender quando um deles toma a frente e diz: entrem na igreja e celebrem tranquilamente. Nós vamos ficar aqui fora vigiando. Nada vai acontecer a vocês. Nós não vamos deixar. A iniciativa foi tomada pelos líderes muçulmanos depois que o ministro francês do interior anunciou uma vigilância especial na noite de Natal, temendo novos atentados. As aparências podem assustar a gente. E não são poucos os casos de discriminação, tanto a cristãos quanto a muçulmanos, por conta da aparência. Mas são as atitudes que revelam o caráter da pessoa. Paulo faz duras advertências a homens e mulheres. Os homens não devem se entregar a discussões inúteis. Elas dificultam a vida de oração. As mulheres não devem querer ganhar respeito, querendo parecer mais bonitas. A vida de aparências não leva a lugar nenhum. A graça de Deus nos alcança e nos transforma de dentro para fora. A vida de oração é construída na intimidade com Deus e na comunhão, no vínculo da paz com os irmãos. O fato das mulheres quererem ser mais atraentes não é condenado na Bíblia, viu, mulheres? Fiquem tranquilas, né? Embora a gente esteja enfatizando isso aqui, não é problema você se arrumar, colocar um brinco, nada disso, né? No entanto, a verdadeira beleza não nasce das aparências, mas da alma. Um exterior bem cuidado e elegante será artificial e frio se o interior não for transformado e aquecido pelo Espírito Santo. O que é formoseia o rosto dos provérbios? O coração alegre, né? O que deixa a pessoa mais bonita? O coração alegre. A vida com Cristo nos transforma de dentro para fora. Deus nos chama para uma vida verdadeira. Vida de aparência não é vida verdadeira. Deus transforma nossas vidas para que rompamos com a prisão das aparências. Falando a pastores sobre ministério bem-sucedido, o pastor presbiteriano Hernandes Dias Lopes afirmou: você não é quem você é na presença dos homens, você é quem você é na presença de Deus. Você pode parecer um bom cristão, cantar como um bom cristão, vir à igreja como um bom cristão, abrir a sua Bíblia como um bom cristão. Isso pode parecer muito bonito aos olhos das pessoas, mas você é quem você é não aos meus olhos, você é quem você é aos olhos de Deus. Deus sabe o que está no seu coração e que te traz aqui esta noite, para louvar, para confessar, para adorar, para ouvir a palavra, para juntos buscar a presença dEle, para ofertar, para confessar quem é o nosso Deus. E Deus quebra os nossos anseios por aparência, para nos colocar genuinamente diante dEle e dos homens, para que se veja sua graça e misericórdia. É nossa missão anunciar que a nossa sociedade está imersa numa cultura de aparências. É nossa missão anunciar que a vida verdadeira só em Cristo Jesus. Uma sociedade onde você consome, onde o que define quem você é o que você consome, é que nós somos chamados a anunciar que uma vida de oração e que as boas obras valem mais que qualquer bem de consumo e serviço que se possa adquirir. Que a vida com Cristo é uma vida verdadeira, que bens materiais de consumo não nos farão mais felizes, mas nos aprisionarão ainda mais na vida de aparências. Lindo por fora, mas por dentro, destruído. Destruído, porque quanto mais a gente busca cultivar essa vida de aparências, mais insatisfeito a gente fica. E a gente não percebe que esta insatisfação, ela está dentro da alma da gente. E que não há bem de consumo, não há produto, não há serviço, não há experiência que possam te vender, que vá preencher este vazio que está na tua alma. Porque só Jesus pode saciar a sede que as nossas almas têm e dar satisfação na vida, pela vida em Cristo Jesus. E essa satisfação nos leva à transformação. E somente a vida com Cristo transforma de dentro para fora. Concluindo, Paulo escreve sua carta para Timóteo, jovem pastor na cidade de Éfeso, uma cidade que possuía um forte culto a Deus Artemis,
e que tinha na pompa e aparência um jeito de se viver. Aos homens, Paulo recomenda oração e cuidado para não se envolver com discussões e não se irarem. Às mulheres, Paulo recomenda mais cuidado com as boas obras do que com a roupa que veste. Não se trata de um texto machista, mas lido no contexto para o qual foi escrito, nos revela a força da cultura de Éfeso e como a igreja precisava lidar com ela. A nós hoje, cabe conservarmos os princípios destes ensinos. A oração deve ser feita em momentos cruciais e sem desentendimentos que nos afastem. Não é à toa que Jesus recomenda em Mateus 5, 23 e 24: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Quantas vezes a gente vem para apresentar a nossa oferta de louvor e adoração diante de Deus? Não é o dinheiro do dízimo, é o nosso louvor e a nossa adoração a Deus. Quantas vezes a gente vem brigado com o nosso irmão, brigado com o nosso semelhante? Reconcilie-se primeiro. E o princípio, este princípio, permanece para homens, e o princípio também permanece para mulheres. Antes de dar atenção à roupa que veste, veja se sua vida reflete os valores de Deus. Antes de pensar qual brinco você vai combinar com o colar, com o cinto que você vai usar, não sei como é que vocês combinam essas coisas, né? Isso é coisa de mulher, né? Então, eu não sei como é que você faz essa combinação, mas antes de pensar nessa combinação, né, pense como é que está a sua vida com Jesus e quais boas obras você tem feito para adorar a Deus diante da sociedade. A vida com Cristo transforma de dentro para fora. Um coração transformado por Cristo reflete no sorriso e na alegria de viver e de servir. Não se prende nas questões de aparência, mas adora a Deus em espírito e em verdade. E o convite para nós hoje é para que sejamos transformados por Deus, o que leva tempo e exige de nós abrir mão de coisas que nós gostamos, que nós consideramos boas, porque elas servem apenas para contar vantagem diante dos outros. Eu tenho o melhor carro, eu tenho a melhor roupa, eu tenho a roupa da marca tal, o sapato da marca tal, eu fui no restaurante X, né? A gente gosta disso, mas isso só serve para contar vantagem. Abra mão de tudo que te afasta de Deus e que insiste em te aprisionar numa espiral de consumo, satisfação, insatisfação, consumo, satisfação, insatisfação, consumo. E a gente fica preso nesse espiral, achando que a vida se resume a trabalhar para comprar as coisas, para nos satisfazer, e acabou. Não. Confie em Deus. Entregue a Ele a sua vida e preocupações. Entregue a Ele tudo aquilo que te incomoda. Liberte-se. Quebre essa corrente, porque Ele nos transforma. E Ele nos transforma de dentro para fora. E a beleza que se reflete em nós, como diz o hino que nós cantamos muitas vezes aqui na igreja, é a beleza de Cristo. É a beleza de Cristo que deve ser vista em nós, não a nós. Hoje de manhã, na escola dominical, para concluir, a lição falava exatamente disso. Quando nós praticamos as boas obras, as pessoas não vão olhar para a gente, não vão falar assim: olha como ele é maravilhoso. Quando nós praticamos as boas obras, as pessoas vão olhar para a gente e vão falar: como Deus é maravilhoso. Como Deus é maravilhoso. Sejamos nós transformados de dentro para fora, todos os dias, a todos os instantes. Que Deus nos abençoe.